queridos ouvintes. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a abelha. Saibam que, entre outras coisas, eu também sou apicultor. Então posso contar para vocês sobre essa maravilha que Deus criou, a abelha. A abelha precisa de néctar para poder voar, então ela não tem, como os outros animais, uma reserva muito grande. Então, para voar da colmeia até as flores, para coletar néctar, ela precisa de uma quantidade muito bem calculada de néctar. Ela precisa saber o quanto pode voar com essa quantidade de néctar para conseguir voltar à colmeia. O que quero dizer com isso? O estômago da abelha é dividido em duas partes. Uma parte, chamada bolsa de mel ou bolsa de néctar, o saquinho onde ela coleta o néctar, e outra parte, o intestino médio. Então, para poder voar, a abelha precisa pegar um pouco de néctar da colmeia e introduzi-lo. O intestino médio, ali, transforma a substância em glicose, e essa glicose dá energia para a abelha voar até as flores, ou seja, a uma distância maior, para buscar néctar, coletar na bolsa de mel e voltar para a colmeia. Mas e se ela não calcular direito e não encontrar néctar nas flores, então ela faz um voo da colmeia até as flores e ela não encontra néctar. E ela não calculou direito, então não pegou néctar suficiente no intestino médio. Ela vai pousar no momento em que acabar aquela pequena gota de néctar. Ela vai pousar no chão, porque ela não consegue mais voar. Ela só consegue andar, mas não consegue mais voar. E as distâncias são muito grandes. Ela não tem energia suficiente para andar até a colmeia, então ela vai morrer. Agora tem mais uma situação. O chão está bastante frio e ela esfria. Começa a não conseguir mais se mover. Mas de qualquer forma, ela não tem como chegar até a colmeia, porque precisa voar para percorrer essas grandes distâncias. Saibam que encontramos muitas abelhas caídas na frente da colmeia. Então elas foram, voaram, pegaram, provavelmente, às vezes, até pegaram pólen nas patinhas delas. Sem energia para chegar à colmeia, ela cai e morre. Mas existe uma situação. E, numa situação dessas, existe a possibilidade de outra abelha vê-la, ir até ela e lhe dar um pouco do seu néctar. E então, a abelha caída poderá voar novamente e chegar à colmeia. Mas, se não houver uma abelha para lhe dar um pouco do néctar, ela vai morrer, vai ficar lá embaixo e vai morrer. Saibam que assim também é a nossa vida de fé. Nós, para não perdermos a fé, precisamos, às vezes, ser apoiados, ajudados por outros. Então, assim como a abelha precisa ser encontrada por outra abelha que lhe dê néctar e a ajude a chegar na colmeia, assim também nós, cristãos, precisamos de fé. Precisamos de fé para não perdermos a nossa fé. Para dar do seu néctar, ainda existem abelhas que dão do seu néctar. Existe néctar para dar. Existe abelha para dar do seu néctar. Satisfeitos para alcançarmos o paraíso. Se não houver ninguém para fazer isso, corremos o risco de perder nossa fé e morrer espiritualmente, de não conseguirmos mais nos mover espiritualmente. Para isso, quero trazer para vocês, como confirmação, um versículo que se encontra em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, pelo ouvir a verdade de Deus. Porque precisamos fundamentar nossa fé em uma palavra verdadeira, vinda de Deus. Veja que neste mundo ouvimos muitas histórias, muitos contos e muitas coisas que matam a nossa fé. Porque não são palavras verdadeiras, não são palavras de Deus, não é a verdade. Então, se ouvimos coisas que não são verdadeiras, isso mata a nossa fé. E assim, como a abelha,
nós não conseguimos mais chegar ao paraíso de Deus. Para chegarmos ao paraíso de Deus, precisamos terminar a nossa corrida nesta terra com fé, com fé. A fé não nasce da emoção ou dos costumes, então não é pelo fato de você estar acostumado a ir a um determinado lugar. Você aumenta sua fé ou eu aumento a minha. A fé não nasce da emoção ou dos costumes, mas sim da exposição sincera à verdade de Deus. Nós, para aumentarmos a nossa fé, precisamos estar expostos à verdade de Deus. Então alguém precisa nos contar. Ou talvez nós mesmos precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos estar expostos à palavra de Deus. Ou alguém pode ler para nós? Alguém pode nos trazer um cântico, uma poesia, um versículo, uma história que fortaleça nossa fé. Então, por isso, precisamos ser como as abelhas, que não apenas coletam néctar, mas, às vezes, também compartilham com as outras que estão caídas. Da mesma forma, nós, seres humanos, precisamos compartilhar a fé que temos com aqueles que estão caídos e fortalecer a fé deles. E o nosso dever, como cristãos, é fortalecermos uns aos outros, edificarmos uns aos outros, como diz a Bíblia. Devemos oferecer a palavra àqueles que estão caídos, aos cansados, aos que estão perdidos, para que possam voar novamente para a casa do Pai e não morram espiritualmente, para que não caiam na incredulidade. Então essa é a nossa lição de casa. Por isso é muito importante que a façamos, que cumpramos essa tarefa. É muito importante que sejamos expostos a poesias cristãs, a versículos da Bíblia, a histórias de fé que aumentam a fé, como o apóstolo disse. Davi diz muito claramente: contem uns aos outros o que Deus fez para fortalecerem a fé uns dos outros. Então, não devemos esconder o que Deus nos revelou, o que Deus nos mostrou. Devemos compartilhar uns com os outros para que nossa fé aumente. Eu agradeço por terem me ouvido e espero que essa historinha, essa parábola, essa imagem tirada da natureza seja como uma sementinha de néctar para vocês, para fortalecer a sua fé, para que possamos chegar à casa do nosso Pai Celestial. Amém, que assim seja.